Bom dia, Vete! Tudo bem? Mais um café com Felipe Cambruzi. Eu sou o Felipe Cambruzi, sou médico veterinário e eu ensino outros médicos veterinários a faturarem R$ 10.000 por mês, trabalhando 2 dias na semana. Se você está chegando aqui e você não sabe como funciona, essa live ela tem replay, depois você pode assistir. Se você está assistindo ela gravada, é só apertar no botão e prosseguir até o final, porque hoje o tema ele é muito legal. São 3 passos para o vet recém-formado faturar 10 mil por mês. É um tema bem legal, então fica com a gente até o final. Vou dar mais uns segundinhos aqui para o pessoal ir chegando e se aproximando, irem se ajeitando. O pessoal vai chegando, vai se ajeitando e eu vou esperar mais uns segundinhos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Isso aí. O pessoal tá chegando. Ó, 3 passos para o vet recém-formado faturar R$ 10.000 por mês. É um tema muito interessante, muito importante para os recém-formados, para os profissionais que estão na faculdade ainda, que estão em busca de... estão um olho no mercado de trabalho, já estão prestando atenção no mercado de trabalho, estão na 8ª fase, 9ª fase ou período, né, dependendo da região como você chama, e já estão prestando atenção nesse mercado de trabalho. Só que aí vem o medo nessa hora, eles começam a ficar com medo. É normal, é comum acontecer isso, tá? A insegurança, o medo, o desespero, o medo de ficar desempregado, a pressão, não saber em qual área vai atuar, ficar indeciso. Felipe, eu não sei qual área, meu Deus, eu tô me formando, já tô na 9ª fase, já tenho que fazer o estágio obrigatório, já tenho que fazer o TCC, eu não sei que área, começa a ficar desesperado. E aí saiu, se formou, não descobriu ainda qual área. E aí ele fica desesperado. Tem veterinário nessa hora que surta. Ele surta literalmente, ele entra em parafuso, ele não sabe como se comportar com esse novo desafio, com essa nova pressão. A falta de experiência também faz com que ele se sinta assim, desse jeito. Ele sinta que ele não foi preparado o suficiente para entrar para o mercado de trabalho, e realmente ele não foi preparado. Vou explicar por quê. Enfim, chegam muitas dúvidas para mim com relação a esse tema. É um tema bem comum, bem complexo, bem vamos dizer assim, bem delicado, né, de um veterinário que está entrando para o mercado de trabalho. Ele tem todas essas coisas que eu falei, a insegurança, o medo, o desespero, a falta de experiência, não sabe que área que vai trabalhar, isso deixa ele desequilibrado. Aí o que acontece? Vem os erros comuns do vet, ele vai pregar o primeiro emprego que aparece, ele vai se desesperar, vai meter os pés pelas mãos, e aí acontecem os problemas, tá? Por isso que eu escolhi esse tema de hoje, essa live de hoje, porque eu considero ser muito importante. Eu penso que ela é um passo importante para quem está entrando para o mercado de trabalho, para que ele consiga ultrapassar essa fase de uma maneira melhor, mais saudável, e que ele consiga já se preparar para o faturamento de 10 mil o mais rápido possível, tá? Então, por isso que eu escolhi essa live. Ela chega várias perguntas para mim desse tema, né? De como que eu faço, Felipe, eu não sei qual área ainda, eu não tenho experiência, eu tenho medo do desemprego, ou já estou desempregado. Comigo, como que eu sei de tudo isso? Porque aconteceu comigo isso também. Quando eu me formei, lá no comecinho, eu fiquei desesperado, 3 meses desesperado. Quando eu me formei, saí da faculdade, fiz estágio e fiquei desesperado nesses 3 meses, não sabia o que fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não sabia qual área seguir, qual área atuar, tinha muita indecisão. Minha cabeça era um turbilhão de emoção e confusão, tá? O veterinário, quando se forma, é assim. E aí eu comecei a buscar coisas, fiz uma lista de empresas, fiquei pensando no pior, muitas vezes passava o pior pela minha cabeça, o que vai ser do meu futuro, o que vai acontecer, enfim. É muito difícil lidar com tudo isso, né? Lidar com essas emoções. E eu falei que muito veterinário nessa hora surta, literalmente, ele surta e ele quer desistir. Por quê? Porque é muita pressão. Ele chegou no mercado de trabalho, não achou emprego rápido, ou não se posicionou ali, não deu certo, igual eu, fiquei 3 meses. Esses 3 meses para mim foi os piores de todos.
Foram os piores de todos, porque eu não dormia, eu ficava muito preocupado com o futuro. O que vai ser, meu Deus? Eu não consegui agora emprego, era para mim conseguir agora. Aí tinha uma certa pressão de todos os colegas, né? Os colegas que já tinham entrado, que já tinham conseguido. A gente olhava assim, né? Se comparava. A gente nunca... Legal, né, Bru? BR Manzato, isso. Aqui o pôr do sol é maravilhoso. E tem a lua lá também, olha lá. A luazinha lá. A lua e o sol nascendo. Então, esse é um grande desafio. Tem uma pressãozinha para os colegas. Então, é muito importante você nunca se comparar o seu palco com o palco do outro. Tá? É diferente. Ele está em outro contexto. Ele está em outra situação. Esse veterinário que se formou lá, ele está em outra área. Ele descobriu novos caminhos, tá? Então, eu sei de tudo isso porque eu vivi como vocês viveram, né? Quando se formaram. Ou se você está recém-formado agora, você está passando por essas situações. Na época lá eu fiz uma lista de coisas que eu poderia fazer, de coisas que eu poderia atuar, de empresas, né? Que seriam próximas, que eu conseguiria emprego mais rápido. E por causa do desespero, eu queria logo rapidamente entrar para o mercado de trabalho. Aí surgiu listas lá de empresas de inspeção, de produção, frango de corte, de produção de grandes, de pequenos animais, de clínica, várias empresas. E eu fui fazendo essa lista e fui riscando, né? Fui fazendo as entrevistas. Algumas eu fiz, outras nem surgiu a oportunidade da entrevista, que é um espinho no pé do veterinário, né? De não ter oportunidade nem de fazer entrevista. Quando chegava a oportunidade de eu fazer uma entrevista, nossa senhora, pra mim era a melhor coisa do mundo nessa época, né? Eu, que legal, festejava, vibrava com aquela conquista. Era uma conquista assim, né, que a gente para pra pensar, ela não é nada, né? É só uma entrevista, mas pra mim fazia muito sentido. Pro veterinário recém-formado é muito importante isso, né? Porque ele não tem experiência. O mercado de trabalho, a faculdade, a universidade não preparou ele para isso. Não preparou, ela simplesmente pegou e empurrou ele pro mercado de trabalho. Vai, Vete, se vira. Ela não ensinou vendas, ela não ensinou prospecção de clientes, ela não ensinou relação de pessoas, em relação entre pessoas, né? Então o veterinário, é claro que ele vai se sentir despreparado, porque ele não está preparado, né? Não é assim que acontece, Vete? É uma fase bem difícil mesmo, eu sei, né? E a falta de preparo nessa fase, aliada ao desespero, o veterinário ele começa, é um bloqueador no olho dele, é como se fosse um tapa-olho, um óculos escuro, só que esse óculos escuro ele é muito escuro e o Vete não enxerga, tá? É como se ele tivesse colocado um óculos em cima do outro. Um óculos tem a etiqueta desespero. Um óculos tem a etiqueta desespero e o outro tem a etiqueta falta de preparo. Tem dois óculos, um em cima do outro. Isso deixa a visão mais turva, mais escura, mais sombria, né? Essas duas coisas juntas, o desespero e a falta de preparo, faz com que ele não enxergue a oportunidade. Ele colocou dois óculos escuros, ficou escuro na visão dele, ele não enxerga a oportunidade. E aí passam várias oportunidades. Uma oportunidade com comportamento canino, que é uma área muito boa e muito interessante de trabalhar. Outra oportunidade com outra área e assim por diante. Vão aparecendo oportunidades. Só que ele está com o olho fechado, o olho tapado. Então ele começa a pensar coisas que vão limitar ele de fazer aquilo. Aí, por exemplo, o comportamento canino, uma oportunidade passou, assim, ele percebeu, ele viu um veterinário trabalhando com isso, ele ouviu alguém que trabalha com isso, algum profissional, ele entrou em contato, enfim, ele descobriu que tem essa oportunidade. E ele começa a colocar as crenças que limitam o crescimento dele. O que é crença limitante? Algo que ele acredita que impossibilita ele de crescer, de levar ele para o próximo nível. E aí, ele começa a pensar assim, mas comportamento canino eu não sei, eu não aprendi na faculdade. Se eu aprendi clínica e tá difícil de achar emprego, imagina em comportamento canino. Como que eu vou fazer? Como que eu vou achar um emprego de comportamento canino? É muito difícil, eu não sei, eu não estudei. E aí é uma crença que ele colocou que vai fazer com que ele não se desenvolva, que não cresça, que não produza, que não prospere, que não
realmente que não faça aquilo virar uma oportunidade. É uma oportunidade, mas que passou, ele não abraçou isso. Por quê? Porque ele está desesperado, ele quer fazer aquilo que ele pensou em fazer a faculdade inteira. Às vezes ele pensa em trabalhar com clínica, né? E ele pensou a faculdade inteira naquilo. Vou trabalhar com clínica, já sei. Chegou no mercado de trabalho, a frustração de não conseguir se posicionar, não conseguir uma colocação nesse mercado de trabalho. Isso dificultou a vida dele, frustrou, gerou ansiedade, gerou estresse. E ele pensa até em desistir, muitas vezes. Passou 3 meses ali procurando emprego, não tem paciência, né? O VET ele quer entrar rápido no mercado de trabalho. Comigo foi assim, nesses 3 meses que eu iniciei lá. Depois eu fui trabalhar com frango de corte, meu primeiro emprego. Foi frango de corte, para vocês terem ideia. E aí ele fica desesperado, ele fica maluco. Ele quer porque quer entrar para o mercado de trabalho, ele quer faturar, ele quer... repor o investimento da faculdade, né? Tem pressão da família, tem pressão dos colegas, ele quer ganhar experiência, porque ele quer crescer, ele quer se desenvolver. E no final de tudo isso, tem o retorno financeiro, que é faturar bem. O veterinário ele quer isso também, né? Só que muitas vezes a gente tem que cuidar com com relação ao dinheiro, né? Muitas vezes não só pensar nesse dinheiro. O VET, quando chega no mercado de trabalho, tem muito VET que é assim: preciso de dinheiro, preciso para pagar as contas, repor o investimento da faculdade, os gastos que eu tive com a faculdade. Mesmo sendo pública, faculdade pública, ela tem gasto, né? Claro que não se compara com uma particular, ela tem o gasto, por exemplo, dos livros, dos materiais que tem que estudar, deslocamento, às vezes, estadia, muitas vezes mora fora, né? Quando estuda em faculdade pública, mora fora. Eu morei em Lages, lá no Planalto Catarinense, era longe de casa, tinha que ficar lá, bem longe, eram uns 300 quilômetros lá de casa. E aí eu tive que morar lá, então tinha gastos, né? Então ele quer reaver isso o mais rápido possível. Só que tem que cuidar, porque se você mostra isso para o seu cliente, nos primeiros clientes, os primeiros entrevistadores, as primeiras empresas, eles percebem isso. E isso é um ponto negativo, tá? O dinheiro, ele tem que vir como consequência. Já vou explicar depois, tá? Ele tem que vir como uma consequência, ele não pode ser uma coisa que você só visa ele, você tem que gerar valor. Tá? Então o recém-formado ele tem coisas muito legais, muito importantes, que é a garra, a vontade de crescer, a vontade de se desenvolver, a vontade de entrar para o mercado de trabalho. Essa vontade que o veterinário tem no início, essa garra, essa força de vontade de entrar para o mercado de trabalho, de fazer as coisas acontecer, faz com que seja muito mais fácil ele entrar. Ele só precisa de ajustes finos. Esse veterinário ele só precisa ser lapidado. Aparar algumas arestas que tem ali. Às vezes, pessoal, é uma aresta de comunicação. É uma aresta que ele não sabe falar com pessoas. Aí ele se dá mal na entrevista. Às vezes, essa aresta, essa pontinha que falta fazer o ajuste ali, essa relação com o dinheiro, de ele querer só o dinheiro, né? De ele não querer gerar valor para o cliente para depois vir o dinheiro. Claro que a gente pensa no dinheiro, só que o dinheiro é uma coisa que vem na consequência. Ele é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Os 10 mil por mês que eu falo em 2 dias na semana, eles vão vir com muito esforço, muito trabalho e planejamento. Depois que a gente entra, quebra essa barreira, entrou para o mercado de trabalho, aí a gente se planeja. A gente começa a se planejar nessa área. Só que é importante enxergar essas oportunidades, tá? O veterinário, nesse início de carreira, como que eu falo, ele só precisa desses ajustes finos. Ele tem muita garra, tem muita força de vontade. E com o ajuste fino, eu ajustando isso na mente dele, ensinando, ele aprendendo sobre vendas, por exemplo, sobre relação entre pessoas, algumas técnicas uns gatilhos mentais para apresentar o trabalho dele, apresentar o serviço dele, se apresentar numa entrevista, por exemplo, ou se apresentar para um cliente. Isso é ajuste fino, é gatilho mental que ele aprende a usar para conseguir novos clientes, prospecção de novos clientes e assim por diante, fidelizar e enfim, existem várias coisas para ele ser lapidado nesse início. Beleza? Show de bola? Enquanto isso, o sol lá no fundo nascendo, ó. Deixa eu ver, dá uma olhada aí.
Olha lá, que massa. Olha lá, lá no fundo lá. Show de bola. Então, não tem como dar errado desse jeito. Não tem como dar errado. Se ele tem a garra, a vontade e é ajustado isso nele, tem esses ajustes, não tem como dar errado, tá? E aí, então o que a gente deve fazer nessa hora, recém-formado? Quais são os 3 passos? Eu vou falar 3 passos hoje que o veterinário recém-formado faz para faturar 10 mil. O primeiro passo é enxergar a oportunidade. É tirar os óculos, os 2 óculos escuros que estão na visão dele. Tem um do desespero, o outro da falta de preparo, e enxergar a oportunidade. Esse é o primeiro passo. Enxergar essa oportunidade. Não deixar passar. Aproveita esse tempo, por exemplo, no meu caso, esses 3 meses, para estudar, para se aperfeiçoar, para conhecer mais, para melhorar como pessoa, para melhorar coisas que estão desalinhadas, coisas que a faculdade não me prepararam, vendas, comunicação, relação interpessoal, gestão de negócios. Isso é importante eu me preparar já, porque aí quando eu me preparo dessa forma, eu crio uma estrutura, como se fosse uma coisa física, como se eu fosse um estabelecimento físico e eu criei isso. Quando eu me estudei comunicação, vendas, etc., além da parte técnica, porque não é só a parte técnica, você tem que saber disso, Vete, você que está recém-formado, não é só a parte técnica, não é só você manjar muito de clínica, não é você entender muito de animais selvagens, não é entender muito de inspeção, não é entender muito de clínica de grandes ou de cirurgia, né? Você precisa saber como captar novos clientes, como se apresentar, como se posicionar no mercado, como se comunicar, como criar uma relação com pessoas, criar parceiros que vão te fortalecer. Live de ontem, né? Quem assistiu a live de ontem? Coloca aqui para mim nos comentários. Quem estava presente na live de ontem, fala assim: eu estava presente na live de parcerias que eu fiz ontem. Então a gente tem que estar atento. Esse é o primeiro passo, enxergar essas oportunidades, velho. E aproveita esse tempo para estudar, para conhecer mais sobre as vendas, para conhecer mais sobre o mercado de trabalho que você está entrando, sobre essa profissão, tá? Não é uma dica aqui, uma recomendação. Não siga a boiada. Tem uma coisa que traz muita segurança para as pessoas, principalmente para o VET recém-formado. O VET recém-formado, ele busca por segurança. Ele precisa se sentir seguro. É uma coisa que vai trazer paz para ele. A mente humana é uma necessidade da mente humana, segurança, se sentir seguro. Por isso que muitas pessoas buscam CLT, buscam por uma CLT, carteira assinada, né? Para o veterinário que está chegando agora no mercado de trabalho, CLT é a carteira de trabalho, né? As leis trabalhistas. E aí aquilo ali dá segurança para ele. E ele sente, opa, que bom, tem um salarinho ali todo mês, 1.600, no meu caso, quando eu comecei. Feliz da vida, né? Aí depois começou, não é isso. Aí começou a faltar dinheiro para pagar as contas. Aí eu queria sair, não podia. Eu queria viajar um pouquinho no final de semana, tirar férias, eu não conseguia. Eu queria comprar um negócio diferente, eu não tinha dinheiro. Então eu não tinha liberdade de tempo e não tinha liberdade financeira, porque meu salário era baixo. Eu tinha segurança, que bom, né? Tenho a CLT, tô seguro, tô tranquilo. Mas não tenho a liberdade financeira, a liberdade de tempo. E é um erro comum isso, o VET confundir isso, né? E ele não coloca na balança, né? O que é melhor, a segurança ou a liberdade financeira, dar qualidade de vida para o meu futuro, eu ter um futuro melhor? A gente precisa entender, VET, que nada é para sempre. Nenhuma CLT vai ser para sempre. Nada é seguro, nada é de certeza. Não é com certeza absoluta que você vai ficar nesse emprego, que esse emprego vai ser mantido para você. Olha só o que aconteceu ano passado, o que está acontecendo agora. Vem uma pandemia de repente e você perde o emprego. E aí vai fazer o quê? Se você não tem um espírito empreendedor, se você não tem uma visão de negócio, de montar um negócio seu. Quando você tem isso na mente, você consegue ultrapassar esses desafios. Se você perder o emprego, você consegue rapidão já meter um negócio ali, um negócio próprio, que vai te levar para um próximo nível. Só isso vai te levar para o próximo nível. CLT faturar 10 mil eu nunca vi. Tá? É muito difícil, muito raro
Concursado? Tem concursado que fatura isso. Aí você vai ter que se matar estudando para fazer um concurso público e ficar preso naquela burocracia, naquela rotina, naquela institucionalização do emprego do servidor público, que é difícil, é complicado, e ele fica com as mãos aqui. Eu já trabalhei em emprego público, eu sei como é que é, fica com as mãos atadas. Você quer fazer várias coisas e não consegue. Você, como VET, você aprende muito sobre ética na faculdade, e você quer manter a ética e muitas vezes não dá. O emprego público ele não te deixa, ele te impossibilita, ele te amarra, ele te prende, e você fica assim, ó, uma camisa de força. E aí, ferrou, VET, você tá ali preso naquela institucionalização, naquela burocracia pra vida toda. Não é legal, eu não gosto disso e por isso que eu saí. Meu último emprego, antes de eu tomar a decisão, antes de virar a chave, de falar assim, não, chega, eu quero um negócio pra mim, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero faturar mais de 10 mil, não quero ficar nos 5, 6, que é o que eu já tinha lá na época. É um salário muito bom, mas eu queria crescer, me desenvolver, aquilo não me levava para um próximo nível. Eu via ali eu faturando 6 mil 20 anos depois. Eu não queria aquilo, ia vir família, filhos, e como é que eu vou dar uma qualidade de vida para meus filhos faturando isso? Eu não consigo, eu quero mais, eu quero me desenvolver, eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer meus horários, eu quero ter minha liberdade de tempo, financeira e assim por diante, tá? Então é importante, primeiro, enxergar a oportunidade. Não siga a boiada. É o que eu sempre falo pro VET que tá chegando agora no mercado de trabalho, se formou, pegou o canudo. Eba, uhul, mercado de trabalho. Aí olha assim, ele olha para um lado, tem 150 mil veterinários. O que ele vai? Aquilo que eu falei da segurança. A mente humana tem a necessidade da segurança. Principalmente o VET recém-formado. Ele está entrando agora, ele está muito inseguro com o mercado de trabalho. Eu não estou preparado. Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Ele pensa assim. Como que eu sei? Porque eu também pensei. Todo mundo pensa. Todo veterinário é assim. Se sente muito despreparado. E se ele não se sente despreparado, tá errado também, porque ele tá despreparado, ele não aprendeu tudo na faculdade, ele vai ter que ir no mercado de trabalho, dar a cara a tapa para aprender, tá? Então, nessa hora que ele se posiciona, que ele começa a entrar no mercado de trabalho, vem os desafios. E aí, essa necessidade da segurança, ele vê a boiada, eu falo boiada, são os 150 mil veterinários, né? Ele quer ir junto para se sentir seguro. Quando ele vê aquele grupo de 150 mil trabalhando com clínica de pequenos, fazendo residência, fazendo plantão, né? Ele quer fazer isso também, porque ele vai se sentir seguro, ele vai ter mais colegas fazendo aquilo, vai ter vários colegas da turma dele que se formaram que vão fazer aquilo. Aí ele pensa assim, eu tenho alguém para tirar dúvidas, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para quando eu tiver dúvida nessa área, na hora do plantão lá, é só eu sozinho, o que eu vou fazer? Aí eu ligo pro meu amigo da faculdade, que também está fazendo isso, também vai ter experiência. Ele pensa assim, e aí ele não vê a oportunidade, ele não vê que ele vai ter um teto, vai chegar ali no teto, ele vai bater cabeça, ele não vai conseguir ultrapassar aquilo, ele nunca vai conseguir faturar 10 mil trabalhando 2 dias na semana. Imagina, tá fazendo 2 plantão na semana, 12 horas cada um, fatura 10 mil? Nunca, né? Jamais, ele vai faturar... se ele faturar 200 cada plantão, faz 2, dá 400, vezes 4, 1.600. Ele vai faturar 1.600 no máximo nesse mês, fazendo plantão. Isso eu tô jogando pra cima, né? Mas a hora é de 10 a 15 reais a hora do VET. Então se ele trabalha 12 horas de plantão, se for a 10 dá 120, não dá nem 200. Então ele vai faturar, em vez de 1.600, ele vai faturar 800 reais por mês. 800 e 900. Então assim, tem que chegar a oportunidade. Não vá com esse... É uma coisa do humano isso, a necessidade de segurança. A gente é gregário, a gente gosta de viver em grupo, né? O grupo traz segurança pra gente. Então a gente vê esses 150 mil veterinários lá numa área específica que a gente quer ir junto. VET, dica, recomendação, anota isso. Observe o outro lado, observe as outras áreas da medicina veterinária que tem pouco veterinário. Comportamento canino é uma delas. Comece a prestar atenção quantos veterinários que trabalham com comportamento canino tem na sociedade. Tem nenhum. Se tiver um, coloca aqui. Tem um ou não tem. Coloca aqui pra mim. Me conta. Não tem, é difícil ter. Tem demanda, gente. Tem demanda. Eu falo isso.
canso de falar para vocês, bato na tecla, mas o humano é assim. Nós humanos, a gente aprende por repetição. Escuta várias vezes a mesma coisa. Escuta. Daqui a pouco entra, daqui a pouco fixa. O humano é assim, ele precisa de repetição para aprender, né? É muito mais fácil de ele aprender por repetição. Então eu vou falar isso várias vezes para vocês nessas lives. A gente faz live todos os dias, 6h10, meio-dia 10, 19h10. Todas com temas diferentes. Essa live vai ficar salva, ela tem replay. Mas é importante que você chame os veterinários para assistir ao vivo aqui com a gente, tá? Porque as outras elas não ficam salvas. Então observe as áreas que tem poucos vets. Essas áreas que tem poucos vets é uma crença limitante. Olha o que eu falei na live no começo. Uma crença que limita o veterinário de crescer, de prosperar, de ele achar que por ser uma área que tem poucos profissionais deve ser ruim. Ele acha assim, tem um veterinário, na minha cidade não tem ninguém. Deve ser uma bosta, não tem ninguém trabalhando, deve ser ruim. Não é assim que vocês pensam? Eu pensava assim, eu vou numa área que tem bastante gente porque deve ser bom. Isso é um gatilho mental como se fosse uma prova social. Sabe aquela fila do restaurante que eu falo? Quando você passa, você encontra dois restaurantes, o A e o B. Você olha para a porta do restaurante A, não tem fila. E você olha para a porta do restaurante B, tem uma fila gigantesca, contornando o quarteirão. O que você vai fazer? Mesmo tendo fila, você vai na que tem fila, porque na sua mente é automático ele ligar essas coisas. Se tem bastante gente é porque é bom. Se tem bastante gente é porque a comida é boa, é barato, enfim. A medicina veterinária é a mesma coisa. Se você olha lá, 150 mil veterinários trabalhando com aquela área específica, você quer ir para aquela área porque você acha que é a área boa. E aí a área, que é o restaurante A ali, por exemplo, você não viu ninguém, você acha que é ruim. Você acha que é difícil, você acha que não tem capacidade de entrar, você acha que é complicado, por isso que não tem nenhum veterinário. Então o primeiro passo é isso aqui, enxergar as outras oportunidades. O comportamento está aí batendo na porta. Pandemia, pessoas com problemas comportamentais, e essas pessoas com problemas comportamentais fazem com que cães fiquem com mais problemas comportamentais ainda. As famílias com problemas, né, de relacionamento, problemas de comportamento na família, fazem com que aumente os problemas comportamentais nos cães também. Ó as araras passando lá no fundo. Deu pra ver? Ó. Então assim, tem que prestar atenção, tá, Vete? Prestar atenção nessas oportunidades. Essas áreas que tem pouco veterinário, olha na sua cidade, vê se tem algum. Não tem. Você vai virar referência se você entrar nesse mercado de trabalho. Rapidão. É só... Lembra que eu falei lá no começo? Ajuste fino. Ajustar. Aparar algumas arestas que você tem, algumas crenças que você tem de que não vai dar certo, que você não sabe, que você não aprendeu comportamento, para você conseguir trabalhar com comportamento. E não é só estudar sobre comportamento, técnica. É também estudar coisas relacionadas a faturamento de 10 mil. Clientes, você vai precisar de clientes. Só você e o cachorro, se você pegar... vou trabalhar com comportamento, vou pegar os cachorros de rua, os cães errantes, vou trabalhar com eles. Você vai faturar 10 mil? Óbvio que não, você precisa de clientes. Você precisa de prospecção, de fidelização, você precisa de relação com pessoas, você precisa de parceiros, de gestão do negócio e assim por diante. Aí você fatura 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Isso é a estratégia que eu falo. Depois que você entrou para esse mercado, você precisa de estratégia. Tá? Segundo passo, escolher uma área, escolher um subnicho. Você, Vete, que está se formando, que está entrando no mercado de trabalho, precisa escolher uma área, precisa escolher um subnicho. Não precisa só fazer o que ama. Eu não gosto. Eu quero fazer o que eu amo, que é a anestesiologia. Não precisa só fazer aquilo que você ama. Você tem que amar o que você faz. Independente da área que você vá, que você atue, você precisa amar essa área. Uma coisa que vai deixar vocês tristes, vou dizer agora. Nem sempre a gente consegue fazer só aquilo que a gente ama. É difícil. É muito raro a pessoa conseguir só fazer aquilo que ela ama, né? Muitas pessoas aqui a gente está aprendendo, está estudando, mas poderia
tá assim, eu preferiria estar numa praia agora, pegando sol, de boa, tranquilo. Ou preferiria estar jogando futebol. Ou eu gostaria de estar passeando, viajando. Ou eu gostaria de estar numa sala de aula, não aqui online. Enfim, tem preferências. As pessoas amam coisas diferentes, mas elas não conseguem fazer tudo o que elas amam. Elas não conseguem trabalhar só com o que elas amam. Mas uma coisa é importante, elas precisam amar o que elas fazem. Isso é importante. Isso vai te levar para um próximo nível. Isso vai te levar ao faturamento de 10 mil, trabalhando 2 dias na semana. Se você ama o que você faz, tá? E para amar o que faz, a gente precisa se preparar. A gente precisa conhecer mais sobre o mercado. A gente precisa ser melhor a cada dia, se aperfeiçoar naquilo, estudar e assim por diante, tá? Então cuidado com o desespero, velho. Querer entrar muito rápido no mercado de trabalho. Aconteceu isso comigo. Eu aprendi muito lá no começo. Foi uma forma de me lapidar. Eu tropecei, bati a cara, tropecei nas pedras, me machuquei lá no começo, entrando para esses mercados de trabalho diferentes, né? Diferentes não, que não era realmente o que eu queria, mas que eu precisava entrar rapidamente. Então cuidado com esse desespero no começo de querer entrar rápido e aí se frustrar, tá? A frustração pode baixar a sua energia e você não querer se desenvolver e você dizer, tá, deixa assim, é difícil conseguir emprego, não vou conseguir, e fica por ali, não se desenvolve, não cresce. Uma coisa que vocês têm que colocar em mente, que nada é para sempre, como eu falei, nem CLT. Então, se você entrou numa área que não deu certo, não gostou, você pode trocar, você pode sair dessa área. Não significa que você entrou, o vet tem medo do julgamento, do outro veterinário. Ele saiu porque ele é ruim, não aguentou a pressão, tem tudo isso. Você tem medo, tem vergonha, vet, desse julgamento? Tem muito veterinário que tem isso na mente. De ter... Deixa eu tapar o sol, que é o sol nascendo lá no fundo lá, que legal, gente. Arara passando. Tem essa crença, né, essa dificuldade, essa coisa que trava ele, né? Ele se frustra e ele acha que ele precisa ficar ali naquele emprego porque ele entrou e ele não... Às vezes é questão de ego, questão de... É um ajuste fino que eu sempre falo pra vocês, que é desenvolvimento pessoal isso, tá? E aí, deixa eu aumentar a luz aqui. Pronto, ficou melhor, né? Mais claro, tava escuro. E aí não significa que ele precisa ficar ali para sempre, naquela coisa que massacra ele e tira a energia dele, tá? Ele pode trocar, pode escolher outra área, escolher outro nicho, ver as oportunidades. Primeiro passo. Segundo, escolher uma área, escolher um subnicho para poder atuar. Terceiro passo é começar. Não tem como você ser bom se você não começar. Uma frase que eu sempre uso, anota isso, vet. Não espere ficar bom para começar. Comece para ficar bom, tá? Isso é fato, isso é uma expressão, isso é batata. Isso é o pulo do gato para nós vets, falando em felinos, em gatos. Pulo do gato. Você fazer para ficar bom. Você não pode ficar esperando ficar bom para depois fazer. Eu vou fazer pós-graduação. Eu vou fazer mestrado. Acabou o mestrado, o que eu vou fazer agora? Vou fazer doutorado. Quem quer trabalhar com pesquisa, quem está nessa área de instituição de ensino, né, de pesquisa, tranquilo, né? Trabalhar com isso, fazer mestrado, doutorado, se especializar. Só que aí precisa ter ação. Uma outra coisa importante, conhecimento sem ação é mera ilusão e pode gerar frustração. Conhecimento sem ação, se você só aprende, vem informação. E outra coisa, informação é diferente de conhecimento. Se você só vê informação, informa e não gera conhecimento, não gera ação daquele conhecimento, você não age, não coloca a mão na massa, você se frustra. Você se ilude com aquilo, você se frustra. Então precisa ter ação. Você precisa fazer algo, colocar a mão na massa para poder ficar bom. Não espere ficar bom para começar. Comece para ficar bom. Isso é muito importante, tá, Vete? Anota isso, anota porque é muito importante. Beleza? Então vamos começar. E comece gerando valor para o cliente, tá? Então o primeiro passo que eu falei resumindo, tá, só finalizando aqui o terceiro passo, gere valor para o cliente. Não fique só olhando para o dinheiro dele. Mostre que você tem interesse em ajudar ele,
que você quer melhorar o problema dele, que você quer contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento pessoal dele, com a melhora do comportamento do cão dele. Isso vai trazer um benefício que é o dinheiro de volta. Isso vai vir, dali vai vir o seu faturamento. Você vai começar a faturar muito mais com isso, porque ele percebe, você está gerando valor à vida dele, gerou valor à vida de outros. Isso é recíproco. O cliente ele quer retribuir, seja na forma financeira, pagando você o que você pede, o seu valor da consulta, os seus 150 de consulta, fazendo 10 no dia, trabalhando 2 dias a semana, você fatura os 10 mil, e ele vai querer contribuir indicando também. Então tem duas formas de indicações, a financeira e a por indicação. A direta e a indireta. Ele retribui, ele quer contribuir com você. A reciprocidade, um gatilho mental, tá? O faturamento ele vem disso. Então se atentem a isso, Vete. Isso é muito importante. Esse valor que você gera, essa qualidade de vida, qualidade de presença como médico veterinário que está entrando no mercado de trabalho. Vou chegar mais perto para falar, para você prestar atenção em mim. Você que está com sono ainda. Eu também estou com sono. É normal sentir sono, tá? O vet ele fica muito assim, né? Ele tem, e agora? Eu tô com medo, eu sou ruim. Ele fica se cobrando muito, tá? Não se cobre tanto, vet. Seja rígido com o processo, né? O processo que eu te falei aqui com os 3 passos, seja rígido com isso. Siga à risca. Mas lá no final, não se cobre tanto pelo resultado, se cobre pelo processo. Seja rígido com o processo, não com o resultado, tá? Se cobre por não estar fazendo o processo, por não estar enxergando a oportunidade. 2, escolhendo a área, subnicho. E 3, começando. Se cobre por isso. O resultado ele vem depois, tá? É uma consequência, vem tudo depois. Se você pratica esses 3 passos, você vai ser um profissional de sucesso. Você vai ser um vet recém-formado que fatura 10 mil no mês, 10 mil reais por mês, trabalhando 2 dias na semana. E aí depois você me conta. Recém-formado, ganhando 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana, sem experiência e enfim, tá? Beleza? Show de bola, pessoal? Então eu convido vocês para a live do meio-dia e 12, meio-dia e 10. A próxima live de hoje é meio-dia e 10, depois às 19h10 tem mais uma live, então a gente faz 3 lives por dia, então acompanhe todas. Você precisa estar ao vivo comigo, essa aqui vai ficar salva, então coloca o seu feedback, vou deixar ela salva, o replay dela, e você coloca o que você aprendeu. Anota uma frase que te impactou, que te vai levar para uma tomada de decisão diferente, um novo desafio, o que você enxergou de oportunidade, qual que é os benefícios que você teve com essa live. Marca um colega vet para aprender também e fala para ele que as próximas lives, a do meio-dia e a das 19 não fica salva, então precisa estar ao vivo. Combinado? Então eu vejo você, vet, meio-dia e 10, encontro marcado, projeto Vet 10K. Te conto lá, vet. Tchau, tchau, forte abraço.